Então tá bom. Então agora oficialmente boa tarde a todos, né? Quem está entrando agora, que eu não cumprimentei ainda, boa tarde. Eu queria, assim, antes de apresentar o palestrante de hoje, eu queria passar um recadinho para todos vocês, que é o seguinte. Eu até falei isso na terça-feira, que eu ia mandar a pesquisa para vocês, mas a gente teve algumas complicações com a pesquisa e não conseguimos enviar. E aí eu achei melhor... Você, Juraci. Não está aparecendo? Mas está você sim. Na tela toda. Ué? É? Na tela toda. Não está aparecendo? É verdade. Oi. Oi. É que a tela que você está usando, ela está desabilitada, o som. E o que acontece? Aparece quem está falando, e como o vídeo, sim. O som é outro, ele mostra apenas a imagem do som, que não tem câmera. Tá, mas eu estou aí, pessoal. Se vocês correrem o dedinho aí, é porque eu tô com outro... Eu tô no celular e tô no monitor. E o monitor tá sem câmera, então por isso. E eu tô falando pelo microfone do monitor. Eu vou trocar, então. Eu vou falar aqui por esse microfone, que daí dá certo. Deu certo? Deu, né? Agora deu certo. Agora deu certo, tá? Agora eu tô falando com outro microfone. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês? Nós vamos mandar, logo depois da palestra, eu vou estar encaminhando uma pesquisa para vocês. Essa pesquisa é de extrema, assim, importância para nós. Por quê? Porque nessa pesquisa, tudo que nós estamos perguntando é importante, mas mais importante é saber como foi para vocês tudo isso, da nova tecnologia, dos novos sistemas, tudo que nós tivemos que aprender aí rapidamente para nós não ficarmos no isolamento total e podermos estar como nós estamos hoje aqui. E, então, sem dúvida que tudo aquilo que vocês vão responder com muita sinceridade, né, é que vai fazer toda a diferença na pesquisa, tá? Então, a pesquisa é muito simples, porque vocês vão responder no próprio celular e vão caminhar para nós do próprio celular. Vocês não vão gastar mais do que 5 minutos para estar, então, respondendo a pesquisa que nós vamos estar encaminhando para vocês. Se vocês puderem, por gentileza, abrir a pesquisa, já responder e já encaminhar, não deixar para depois, eu agradeço muito, porque quanto antes eu tiver com essa pesquisa nas mãos, muito melhor para eu poder tomar todas as decisões que, por vezes, eu tomo em cima de pesquisa. Tudo bem? Posso contar com vocês? Tá? A opinião de todos vocês. Eu preciso que todos respondam a pesquisa, por favor. Tá bom? Tá? Então, logo depois da palestra, vocês vão receber essa pesquisa. Agora, então, eu vou passar, então, já agradecendo, né, ao nosso palestrante de hoje, o Dr. Carlos Fonsati, né? Eu vou deixar para o senhor mesmo se apresentar, porque o senhor já é da casa, já está conosco há tantos anos, né, Dr. Fonsati? Então, sinta-se à vontade. Te agradeço muito ter aceito o meu convite, porque todas as vezes que o senhor vem para a UNAI, as suas palestras são de uma riqueza muito grande, né? E que, assim, já antecipadamente, eu te agradeço muito, viu? Obrigada. E a sala é sua, fique à vontade. Fonsati? O microfone dele está aberto, Denise? Eu estou ouvindo bem agora, muito bem. Tá? Agora sim. A sua imagem está congelada. Está congelada a imagem. Eu tenho
assistente maravilhosa aqui do meu lado. Ó. O Sati pode falar, é com você. Bloqueou. Não. É só abrir seu microfone e falar. Juraci? Sim. Sim. Fonsati, é só você abrir seu microfone e falar. Sua Sua imagem para nós está congelada. Tem um galo por aí. Galo fora de hora. É. Quem está na fazenda, fecha o microfone. Tá me ouvindo? Sim. Agora sim. Agora sim. Juraci? Sim. Se houver algum problema, você quer anotar o número da Cibele? Ela está aqui do meu lado. Tá. Qualquer coisa, você liga para ela para me ajudar. Pode ser? Tá, pode ser, mas qualquer coisa também, com certeza, a Denise vai poder te ajudar daqui mesmo. Pode ficar tranquilo. Legal. Tá? Então não precisa nem o número da Cibele. Fica tranquilo. Tá bom. Posso começar a falar? Pode falar, por favor. A sala é toda sua. Eu até não sei se o senhor estava me ouvindo. O senhor estava me ouvindo? Começou a falhar e caiu. Ah, então eu tinha passado que para o senhor mesmo se apresentar, por favor, porque eu disse que o senhor é de casa, né? Já está acostumado aí conosco há muitos anos, então o senhor mesmo, por favor, se apresente e a sala é sua. Obrigado. Bom, primeiro, meu nome é Carlos Roberto Fonsati e sempre é um prazer muito grande fazer qualquer orientação, uma palestra como essa, e principalmente a UNAI, que eu tenho tanto carinho, tenho tantos e tantos pacientes, e sempre é uma honra muito grande. A honra é para mim, agradeço muito a Deus a oportunidade e muito feliz de estar aqui. Já posso começar a falar sobre os assuntos? Sim, por favor. Então, eu escolhi para falar, faz assim, eu vou falando, vocês podem ir anotando qualquer dúvida que tenham, eu sempre falo, nenhuma dúvida deve ser deixada de ser perguntada ou tirada a dúvida, porque o que às vezes parece uma pergunta boba não é, às vezes pode ser muito interessante, entendeu? Eu não tenho nenhum receio de perguntar, de falar, de participar, porque é uma honra muito grande e a minha intenção realmente é esclarecer. E eu sempre falo quando eu atendo uma consulta, que a pior coisa que existe é o paciente sair da sala cheio de dúvida. Então, as dúvidas têm que ser tiradas, entendeu? Então, estou aqui muito às ordens mesmo e pronto para responder qualquer que seja a sua pergunta, a sua dúvida. Eu escolhi hoje para falar 4 assuntos, mas depois podemos falar mais assuntos, até se depende de vocês quiserem. Mas o primeiro é desconforto ocular. Cada ano que passa, de maio a novembro, a qualidade do ar está pior. E as pessoas têm reclamado muito, muito, muito. Esse ano, 2020, além dessa pandemia terrível, que é uma provação para todos nós, está tendo muito terçol, muito olho seco, muito desconforto, ardor, olho vermelho, dor nos olhos, causado pela qualidade do ar. Desconforto ocular, eu vou falar mais agora. O segundo assunto é glaucoma, o terceiro é catarata, que é super importante pós 60 anos, e o último é degeneração da retina. Degeneração da retina é uma coisa cada vez mais comum, porque as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais. Mas à medida que vai vivendo mais, vai tendo mais obstáculos. E um dos obstáculos está na visão.
Então, voltando a falar primeiro do desconforto ocular, como eu já disse, nessa época muito seca, de maio a novembro, a qualidade do ar vai ficando muito seca e o olho precisa muito de umidade. Então, nessa época de Covid, principalmente, o que está acontecendo? Principalmente esses 3 meses para cá. Todo mundo está dentro de casa, ficou no confinamento e o tempo todo, ou no celular, ou no computador, ou no tablet, todas as idades, mas vamos falar na nossa área aqui. E quando você fica diante de uma tela, por exemplo, um computador, ou um tablet, ou um celular que tem o brilho, você, para prestar atenção ou ler o que você está lendo, é necessário que a musculatura interna do olho faça uma contração. A musculatura que está nessa região da íris. Então, o olho, a musculatura contrai, você passa a prestar atenção e passa a piscar menos, e o cérebro, diante de um brilho muito grande, uma contração muscular e o piscar menos, ele começa a se proteger. E essa proteção leva muito a um desconforto no final do dia, leva a um ardor nos olhos, e quando você pisca menos, você lubrifica menos, e ainda mais com ar seco, então as pessoas estão tendo muito olho seco. E olho seco você pode ter, apesar de ser com lacrimejamento, mas é um lacrimejamento que não é eficiente para lubrificar o olho, muito olho vermelho, muito ardor, muito desconforto, peso nos olhos, uma leve dor de cabeça. Então, são vários sintomas que ocorrem nessa época de olho seco. O que a gente tem orientado, hoje é mundialmente, pelo Conselho Mundial de Oftalmologia, orientado o seguinte, chama 20-20-20, para ficar mais fácil. Então, cada 20 minutos diante de uma tela, levante os seus olhos e olhe o mais longe, 20 metros para frente, por pelo menos 20 segundos. Resumindo, 20-20-20. Cada 20 minutos diante da tela, levante os olhos e tente olhar 20 metros para frente durante pelo menos 20 segundos. O olhar para longe, quando a gente olha para longe, muito longe, 10 metros para frente, 20, 30, 1 quilômetro para frente, ver nuvem, ver árvore, ver coisas no telhado de uma casa, olhar longe. Isso faz com que a musculatura interna do olho relaxe. A musculatura do olho relaxando vai te dar mais conforto. Outra coisa não obrigatória, mas necessária, que ajuda muito, são os colírios lubrificantes. Existem várias marcas de colírios lubrificantes hoje no Brasil. Todas são boas, por sinal, do mais barato ao mais caro. Varia alguns detalhes de composição do líquido, mas o lubrificante ocular você não tem efeito colateral nenhum. Então você pode pingar uma vez por dia, 2, 3, 4, 5. Eu estou com o paciente pingando de hora em hora, tamanho o desconforto que está sentindo. E o lubrificar ajuda bem, ajuda a superfície e olhar para longe, relaxa a musculatura. Com isso você tem um pouquinho mais de conforto e dá para enfrentar essa fase que até novembro seguramente vai ser de muito desconforto. Toda vez, ainda nesse tema, que tem dia muito quente, e nosso inverno foi um inverno praticamente que não existiu até agora, então dias muito quentes, noites muito frias e esse ar seco leva a aparecer muito terçol nos olhos. Eu estou vendo por dia aqui 2, 3, 4 terçóis por dia. O que é um terçol? No olho tem a lágrima. A lágrima é composta de água e de óleo. Por isso que o olho, que pode estar ao maior sol, o olho não seca. E esse óleo tem uma função antibiótica, de evitar infecção nos olhos. Então, a água é importante, o óleo também é muito importante. Nessa época de dia muito quente, noite muito fria e o ar muito seco, o óleo fica um pouquinho grosso demais em algumas pessoas. E a glândula que produz esse óleo para a saída dele, ela entope, como se fosse uma rolha de óleo. Forma uma rolha. E essa rolha, a glândula continua produzindo o óleo, mas não consegue sair. Então, ela forma uma bolinha, que é o terçol. O terçol é aquela bolinha na pálpebra. Então, o terçol se trata com bastante compressa quente e tem alguns casos que precisa até de uma pomada. A venda não é livre, então depende de cada caso como fazer. Portanto, eu vou resumir agora e depois vocês fazem as perguntas como quiserem. Então, o terçol está tendo bastante, por causa da qualidade do ar também, e o tratamento é compressa quente. Glaucoma. Glaucoma, antigamente, há 30 anos atrás, para trás, eu já estou
formada há 40 anos, nessa época, 30 anos atrás, muito pouca gente sabia sobre glaucoma. Aí começaram as orientações, as palestras, a divulgação, e foi tudo melhorando, e hoje muita gente sabe o que é glaucoma. O olho é uma bola, dentro do olho tem um líquido que entra e sai do olho o dia todo, como se fosse uma torneira e um ralo. A quantidade de líquido que entra tem que ser a mesma quantidade de líquido que sai, como se fosse uma torneira e um ralo. O olho não pode ter líquido de menos, senão ele murcha. O olho não pode ter líquido demais, não fica muito cheio. Qual é a quantidade ideal de líquido dentro do olho? De 10 a 20 milímetros de mercúrio. Toda vez que passa de 20, o olho está muito cheio. Quanto mais cheio ele fica, mais ele aperta as laterais do olho, as paredes do olho, e a parede mais importante e menos resistente do olho é o nervo óptico que está aqui. Isso aqui é o nervo óptico. O nervo óptico, como o olho está muito cheio, começa a apertar o nervo que normalmente seria assim, ele vai sofrendo uma pressão, porque o olho está muito cheio. E ele vai fazendo isso, ele vai escavando, ou ele vai morrendo. À medida que o nervo vai escavando, fibras nervosas vão morrendo. E quando as fibras nervosas vão morrendo, a pessoa vai perdendo a visão lateral. Lateral, vai perdendo. Então, glaucoma é pressão do olho acima de 20, perda do campo visual e a escavação do nervo. O nervo vai morrendo, vai escavando. Então, o grande problema é que a pressão do olho normalmente não dá sintoma nenhum. A pessoa que tem glaucoma não sente nada. Uma pressão de 21 a 25, para vocês terem uma ideia, a pessoa, se não tratar, de 21 a 25 fica cego em 10 a 15 anos. É muito lento e sem dor. Só tem um jeito de saber se tem glaucoma, medindo a pressão, portanto uma consulta médica. De 26 a 30 de pressão, fica cego em 5 anos. E de 31 a 35, fica cego em 2 anos. Mas aí a pessoa já começa a ter sintoma. Quando passa de 28, começa a ter um peso, uma dor nos olhos e começa a incomodar muito. E acima de 35, 40, 50, tem paciente aqui com 50 de pressão, aí a dor é muito forte e fica cego em poucos dias ou até poucos meses. Tem um negócio chamado glaucoma agudo, que a pressão de um dia para o outro vai de 15 a 40, 50, 60, a pessoa chega com muita dor e se não for diagnosticado e tratado em uma semana, fica cego. Cegueira por glaucoma é irreversível. Pra vocês terem uma ideia, um exemplo, sempre interessante ver exemplo, não faz nem um mês, veio um paciente aqui, de 56 anos só. Ele sentou na minha frente e falou, doutor, eu estou com catarata. E eu vim aqui porque esse olho não enxergo nada e esse está muito ruim. Eu pensei, se ele tem diagnóstico de catarata, acho que ele já veio de outro médico que quer operar comigo. Aí conversei com ele, ele falou, não, é a primeira consulta. Eu falei, como é que o senhor sabe que tem catarata? Ele falou, não, eu acho que é, porque está embaçado, eu não estou vendo nada. Aí quando sentou, fui examinar, infelizmente o nervo óptico direito estava 100% perdido, completamente pálido, perdido, e o olho de cá estava 70% perdido, ele tinha 36 de pressão e aqui tinha 28. Infelizmente eu tive que dar notícia para ele que o direito estava perdido, não tem o que fazer, e o olho esquerdo tem como tratar, sentei, conversei, expliquei muito, ele está tratando, voltou uma semana depois, a pressão já está abaixo de 20, e esse olho bem cuidado, o glaucoma bem cuidado, mantendo abaixo de 20, a pessoa pode ver 100 anos, que vai enxergar normal 100 anos. Então, só fica cego por glaucoma quem não faz o diagnóstico, quem não trata, não quer pingar o colírio, sabe que tem o glaucoma, mas não quer pingar. Agora, cutucando os homens, as mulheres são pacientes mais obedientes, os homens são pacientes mais teimosos, isso é clássico. E quem não tem dinheiro para comprar. Acontece que o governo brasileiro, a gente às vezes critica política, etc., mas uma coisa muito boa tem. Hoje consegue-se os colírios de glaucoma gratuitamente. Então, o governo fornece os colírios para o glaucoma, graças a Deus, porque tem paciente que tem que usar 4, 5 colírios por dia, e o custo de colírio de glaucoma vai de R$50 a R$150 um frasco. Então, ajudou muito. Vou falar agora de catarata. Catarata não é doença, é o envelhecimento natural do olho pós-60. Todo mundo que vive muito, um dia vai ter catarata. Então, catarata nos espera. Todo mundo vai ver muito, vai ter catarata. Catarata é uma lente. Muita gente acha que catarata
é uma pelezinha por fora do olho. Não, aquilo é pterígio, outra coisa. Catarata é quando a bolinha preta do olho vai ficando branca como essa. Então, aqui vocês têm a frente do olho, que é a córnea, a íris, e dentro da bolinha preta, todos nós temos essa lente. Essa lente, só para ilustrar, isso aqui é o vítreo, é o miolo do olho, e aqui a retina é o fundo do olho. E aqui o nervo óptico que eu falei do glaucoma. O cristalino, essa lente chama cristalino, porque tem que ser tão transparente quanto uma água cristalina. O cristalino, após 60 anos de idade, mais cedo ou mais tarde, ele começa a perder a transparência. Quando o cristalino começa a perder a transparência, chama-se catarata. Então, o que é catarata? É uma lente que está dentro do olho, atrás da bolinha preta do olho, e essa lente começa a perder transparência. Uma vez a catarata começou a perder transparência, ela não volta mais, ela vai perdendo, vai ficando menos transparente, até que chega uma hora ela fica branca. E a pessoa enxerga como olhar através de um vidro jateado, um vidro de um banheiro. Ó, perfeitamente não enxergo nada, porque é um vidro branco. Então, a catarata, antigamente, dos anos 70 mais ou menos, a catarata só tem um tratamento até hoje, é cirúrgico. Existia um colírio até que bom da Almeida Prado, chamado cinerária marítima, que é extrato de uma planta, cinerária marítima, ele segurava a evolução da catarata bem, viu? Mas esse colírio não tem mais à venda. E hoje só resta a cirurgia. A cirurgia, hoje, é anestesia. Antigamente, fazia uma injeção de anestésico no olho, cortava o olho, abria o olho, puxava o cristalino, tirava ele inteiro e colocava uma lente dentro do olho e dava ponto. Por isso, se falar que a catarata tinha que estar madura, porque quanto mais madura, mais dura ela ficava. E quanto mais dura, mais fácil pinçar e puxar. Hoje não. Hoje a catarata pode ser operada desde muito novinha até muito tarde. Só que muito tarde vai ficar mais dura, hoje é mais difícil. Por quê? Porque hoje é uma endoscopia. Então hoje ficou muito melhor. Anestesia colírio, lógico, com o anestesista do lado, liga um sorinho para dor, para enjoo, etc. Mas aqui é feito um corte de 2 milímetros, introduz um aspirador, ele vai lá no cristalino, tritura e aspira. Então, o cristalino é aspirado, é sugado. Aí pega uma lente dobrável dentro de uma canetinha de 2 milímetros, injeta a lente lá dentro, a lente entra assim e ela abre dentro do olho, encaixa em posição. Ou seja, tirei o cristalino embaçado e põe um novinho transparente no lugar. Depois, uso uma colinha e cola, nem ponto dá. Essa cirurgia demora, em média, 20, 25 minutos e é uma cirurgia muito eficiente. Para terminar, falar da degeneração macular relacionada à idade. Degeneração significa perda de qualidade. Macular, porque mácula é o centro da retina. Quando eu estou olhando no olho de alguém, o olho dessa pessoa cai na minha mácula. O resto, a parede, em volta, cai ao redor da retina. Então, mácula é o centro, fica do ladinho do nervo, mácula. Quando a pessoa está, após 65, 70, 75 anos, as células da mácula vão ficando murchas, tortuosas, e ela não consegue mais captar. Fonsati, está travada a sua imagem. Que bom! Não, vamos tentar. Minha Santa Cibele está aqui para isso. Tá, Pronto, já voltou. Mas deu para ouvir até agora? O finalzinho que o senhor falou, se Eu eu volto puder à repetir. degeneração. Sim. Mas tá me ouvindo bem, Juraci? Sim, Tá agora muito sim. rápido, tá bom? Eu Tá. tenho tempo ainda? Sim, tranquilo, à vontade. Tá ótimo. Obrigado, Cibele. Então, e por último, eu quero falar da degeneração macular relacionada à idade. Degeneração é perda de qualidade. Mácula é o centro da retina. Aqui é o nervo óptico, aqui é a mácula. Quando eu olho para o seu rosto, a imagem do seu rosto está caindo na minha mácula. Então, mácula é o centro da retina.
As células do centro da retina vão perdendo a qualidade, elas vão murchando, vão ficando tortuosas. Então, quando a pessoa vai enxergar alguma coisa, a imagem entra no olho através de raios de luz, cai na mácula, e a mácula manda para o cérebro. Se as células da mácula estão todas tortuosas, estão ruins, o cérebro recebe uma imagem toda tortuosa, toda ruim. Então, a pessoa olha para o rosto de alguém e vê uma mancha na frente. Vai ler alguma coisa e tem uma mancha na frente das letras. Então, tudo que ela olha tem uma mancha na frente. Essa degeneração ainda tem um tratamento muito difícil. A área mais atrasada da oftalmologia é a retina, infelizmente. A mais avançada é a córnea, a mais atrasada é a retina. Então, existem dois tipos de degeneração, basicamente. Uma chamada seca, uma chamada úmida. A úmida ainda está vazando, ainda está em formação da degeneração. Então, hoje tem algumas injeções, são caras, mas elas podem estacionar, não melhorar. Pode estacionar e segurar ali aquela degeneração. A seca, infelizmente, muitas pessoas já veem e já está seca. E não dá para fazer mais nada. Então, vai continuar com aquela visão ruim, tudo que olha, falta, difícil enxergar com qualidade. A notícia menos ruim é que degeneração macular relacionada à idade não dá cegueira. Ninguém fica cego por degeneração da retina. Só não tem qualidade de imagem. Não fica cego, mas não tem qualidade. Em último caso, quando a mácula está muito ruim e não dá mais para ler, existem uns óculos interessantes, chama visão, trabalho com visão subnormal, eu sou baixa visão, mas pessoas que têm baixa visão, eu acho até hoje mais interessante falar que é uma visão subnormal, usam os óculos prismáticos, são óculos com prismas, vocês vão ver aqui um óculos com prisma. Eu não tinha preparado nada, Juraci, mas acabei conseguindo fazer umas coisas aqui. Isso é um prisma. O prisma, um lado é grosso, o outro lado é fino. Então, esses óculos com prisma é um óculos desse jeito. E quando se faz um óculos com prisma, a imagem consegue sair da mácula e cair do lado da mácula, uma região melhor, que não tenha degeneração. E com isso, pessoas que não conseguem enxergar nada, ela consegue, com um óculos com prisma, enxergar, mas aqui, olha, uma distância assim, em cima do rosto, não mais aqui. Mas pelo menos é um artifício e uma boa parte das pessoas que têm uma degeneração macular e que não consegue mais ler com óculos de ótica, faz esses óculos com prisma, que na verdade chama auxílio óptico, e ajuda bastante e volta a ler. Dá para ler um jornal, não dá para ler uma bula, mas dá para ler um jornal, dá para ler um livro. E tem uns tipos também, que longe também não enxerga mais nada, chama telelupas, e é um óculos com uma lupa, e a pessoa regula a lupa e dá para ver televisão, dá para, pelo menos, ver um pouco melhor. Perfeitamente não dá. A expectativa fica nas células-tronco, espera-se que a partir de 2025 já tenha tratamentos com células-tronco, e a expectativa é que muitos cegos no mundo voltem a enxergar. Então, é muito legal isso. Eu não tinha noção do horário, Juraci, não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, não sei se falei muito rápido, peço perdão se eu falei muito rápido, mas agora eu estou aqui para que vocês possam perguntar à vontade e estou à disposição. Quero agradecer mais uma vez a Denise, a Juraci, a honra de estar aqui e estou à disposição de todos. Muito obrigado até agora. Obrigada, doutor Fonsati. Não, o tempo é o seu tempo, tá? Sem problema nenhum. O senhor pode falar à vontade. Eu é que fico preocupada com o seu tempo. Eu vou pedir agora, os alunos já estão acostumados, né? Só ir levantando a mão para a Denise, para que a Denise possa, então, de uma forma organizada, ir abrindo para que cada um faça a sua pergunta de uma maneira mais objetiva possível, para que o doutor Fonsati possa responder a todos. Eu estou vendo aqui que o Armindo já levantou a mão. Denise, mas eu vou deixar para você esse controle. Tá ok. Pode o seu Armindo começar, então, que daí depois eu vou seguir a lista aqui. Tá certo. Armindo pode perguntar. Fonsati, em primeiro lugar, Armindo. em primeiro lugar, parabéns pela palestra. A minha pergunta enorme falar com você, viu? É com relação à miopia. Eu acho que foi o senhor mesmo que
em uma oportunidade, me disse que com a idade a miopia diminui. Isso é uma verdade? E o que explica isso? Tá. Isso Eu, é antes uma... do doutor Fonsati responder, por favor, eu vou pedir só para o Armindo, por favor, e todos que fizerem a pergunta, sempre abrir, por gentileza, o vídeo, até para que o doutor Fonsati possa ver com quem está falando. Ô, Juraci, me ajuda aqui. Como é que eu faço? Porque eu estou vendo só a minha tela. Tá. Vai ter Você será que eu está no clico aqui do lado, na celular ou telinha? você está no No computador? celular. Tá, então passa o dedinho no celular que você vai vendo todas as pessoas. Aí, já estou vendo aqui. Isso, Estou vendo pronto. Tomás, Fátima e Tochico. Tá, pode ir passando que você vai chegar até o Armindo. Ah, legal. Meu medo é passar aqui. Sabe que eu não sei nada disso, né? Ah, mas vai E aprender. eu acabo apagando tudo aqui. Ainda bem que esse deve Aham. aqui do meu lado. Viu? É que tem bastante gente, então você tem que ficar aí passando. Muito legal. Vocês Eu são disse todos o Armindo seu no começo, público. mas vamos lá. Tá, mas não tem problema. Eu não achei, mas enfim. Não? Tá. Não, Mas ainda ele não. tá aí. Mas vamos lá. Armindo, é o seguinte. Primeiro, um abração para você. Segundo, deixa eu lhe falar sobre miopia. É o seguinte. A miopia, a gente vê, não é uma regra, mas é muito comum. Não é todo mundo, mas uma boa quantidade das pessoas. A gente vê bem visto mesmo esse fenômeno, vamos chamar assim, físico, porque oftalmologia é física e matemática. Esse fenômeno é o seguinte, pessoas têm até 1,5 grau, eu sei que o seu grau é maior, até 1,5 grau, é muito comum, pessoal dos 45, a miopia assim, na infância e adolescência tende a aumentar muito. Aliás, quem tiver neto, filho, que esteja em uma fase de infância até 18 anos de idade e tem uma miopia que está aumentando muito, hoje, faz uns 2 anos, tem um colírio para segurar a evolução da miopia. É um colírio muito legal, viu? Eu tenho já dezenas de crianças usando e com um resultado muito bom. A miopia para de aumentar tanto. Mas, enfim, de 1,5 grau, 1,25 grau para baixo, dos 45 aos 60 anos, tem uma tendência dessa miopia baixando. Então, é muito comum, pessoa tem 1,5 grau, com 45 anos, com 60 não tem mais grau nenhum, a miopia some. Isso é verdade, isso não é uma notícia falsa, não. Tem pessoas que têm 4, 4,5, 5 e abaixa um pouco também. Acima disso, dificilmente abaixa alguma coisa. Geralmente, pós-40 é muito estável mesmo, pós-30 anos o grau é muito estável. Então, é verdade. E que alguns casos abaixa a miopia sim. Isso acontece porque o cristalino, que é o cristalino depois vira catarata, ele pode estar um pouquinho mais fino e ele depois pode ir engordando, ele muda a estrutura dele e isso altera a miopia. Então, isso melhora a miopia. Então, é verdade, algumas pessoas, após 45 anos, a miopia melhora sim. Tudo bem, Armindo? Era Sim. só isso? Pode passar para outro? Tudo bem? Denise, Perfeito. o próximo. O próximo é a Lu. Lu, por gentileza, abre seu microfone e pode fazer a pergunta. Doutor Fonsati está escuro. Oi, doutor Fonsati, boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei muito feliz que o senhor é o palestrante hoje, porque eu tenho muita admiração pelo senhor. Além de ser um ótimo profissional, o senhor é muito carismático. Continue sempre. Muito obrigado mesmo. Agradeço muito. Então, eu tenho 2 perguntas. Uma pergunta, eu tive catarata, aí um pouco antes da pandemia, eu fiz uma cirurgia em um olho. E eu usava óculos para perto e para longe. Só com essa cirurgia de um olho, eu já não uso mais para longe. Isso. Impressionante. E ainda falta fazer a outra, que eu vou esperar um pouco, porque por enquanto não está me atrapalhando. E deixa eu perguntar outra para o senhor. Eu tenho uma amiga que ela fez uma catarata, ela tirou o grau, sabe assim como é? 0 grau, né? Zerou o grau. Isso. Sim. E aí ela ficou com um problema que não conseguiram resolver, que tudo nela fica enorme. Por exemplo, se ela está dirigindo, o sinal fica enorme, o farol do carro fica enorme. E o médico
não conseguiu, ela está com isso até hoje e não resolve. Não tem solução? Teoricamente, de início, tudo tem solução. Tem que ver qual é o problema. Se não houve nenhuma complicação na cirurgia, porque assim, é feito um cálculo antes de operar, qual é o grau da lente que vai ser colocada dentro do olho. Hoje os aparelhos são muito bons, têm uma precisão muito grande. É normal se o paciente fica com 0, óbvio, 0 grau significa olho perfeito, sem grau nenhum. E fique 0,25, meio, 0,75. Até 0,75 está dentro de um padrão bem aceitável. Acima disso, tem alguma coisa que pode ter alterado o cálculo. Uma córnea ruim, alguma lesão na retina, alguma coisa. Mas, basicamente, vamos falar 90% das pessoas. Calcula-se o grau, coloca-se a lente dentro do olho. A pessoa pode ter um óculos, 1 grau, 5 graus, 10 graus, 20 graus, coloca-se uma lente do grau do óculos dentro do olho. E, teoricamente, vai sair da cirurgia 100 graus de longe. Existem lentes comuns, lentes amatóricas, tem um astigmatismo muito grande, enfim, tem todo tipo de lente para tirar o grau de longe. Existe hoje no mercado, aliás, algumas lentes chamadas bifocais, trifocais. São as lentes multifocais, para resumir. Essas lentes são feitas anéis. E esses anéis, a pessoa enxerga longe e perto. Essas lentes multifocais, então, opera o olho. Em vez de pôr um grau só para longe, coloca uma multifocal. É basicamente, não sei se estão enxergando aqui, que eu tirei da minha folha. Eu vou voltar lá na minha imagem. Enfim, um momentinho, para ter uma noção melhor. Eu não consegui mais, assim, mas enfim, são lentes assim. Consegue enxergar aqui? Sim. Isso aqui é longe, perto, longe, perto, longe, perto, longe, perto. Então a pessoa enxerga como se fosse através de uma persiana. Quer olhar longe, olha entre as barbatanas da persiana. Quer olhar perto, olha na persiana. Isso funciona. Mas essas lentes têm muita queixa, bastante. Tanto é que aqui na clínica nós colocamos lente bifocal, multifocal, se o paciente pede. Nós não oferecemos assim, insistir em comprar de jeito nenhum, porque muita gente põe essas lentes e reclama muito do resultado. Então, tem paciente que acha que fica bom, muito paciente acha que fica ruim. O problema é de quando coloca porque a tecnologia ainda não é perfeita. Esse é o problema. Agora, então, porque ela, viu, doutor? Ela colocou trifocal, eu acho, de tudo. Isso, eu achei que era isso. Por isso que eu estou falando. Porque essas lentes, vem muito paciente aqui que operou em outro local, está insatisfeito e vem falar o que fazer. Muitas vezes, a cirurgia está perfeita, a lente está na posição, está tudo certinho, mas a pessoa tem uma distorção de imagem muito grande. Por isso que vê grande, quer resolver, não resolve. Assim, uma cirurgia de catarata tem que terminar tudo bem, tudo perfeitinho. Agora, vamos dizer que no caso dela, porque consertar às vezes é muito mais difícil do que fazer pela primeira vez. E tem muito mais risco consertar uma cirurgia do que fazer pela primeira vez. Quando se coloca uma lente trifocal e a pessoa não está satisfeita, tem como fazer. Seria tirar essa lente e colocar uma outra só para longe no lugar. Então, tirou a trifocal, pôs uma só para longe. Mas esse procedimento tem risco. Esse é o problema. Então, tem risco. Então, normalmente, a gente faz tudo para não fazer. O cérebro pode acostumar, porque isso aí, Lu, é o cérebro que tem que acostumar. Então, às vezes, demora muito tempo a acostumar. Mas não sei se já ouviram falar de pessoas que tentaram comprar um óculos multifocal e não conseguem usar. Talvez já ouviram falar, gente, eu não consigo usar multifocal. O cérebro não vai adaptar nunca. Então, essa pessoa que colocou a trifocal, pode ser que ela consiga se adaptar com o tempo, pode ser que nunca consiga. Então, quando eu fui fazer a minha, eu ia fazer igual a ela, mas eu fiquei com receio, e aí eu não fiz. Sinceramente, você de coração, você fez bem, porque muita gente faz e se arrepende. De longe não, longe você faz e fica muito bom.
E um óculos para perto depois não é problema, entendeu? Mas eu estou falando assim, estou de coração aberto, porque muitos médicos até podem ouvir essa palestra e falar, pô, ele está errado, tem que propor a outra. Além do que o custo é muito mais alto, entendeu? Mas não é questão de custo. O negócio não é o custo, não é o custo, não tem preço a satisfação de um paciente, esse que é o negócio, é satisfação. Então é melhor você sentar com o paciente, explicar que existe a trifocal, que existe essa lente, mas que tem muita queixa. Eu costumo falar, olha, converse com amigos, com amigas, vê se conhece alguém que colocou, porque tem gente que pôs e está feliz, tem gente que pôs e não está feliz. Aí, se o paciente, daí eu falo, se você quiser que eu coloque essa lente, eu coloco essa lente. Mas pode ser que você estranhe no começo, as luzes de um poste, luz artificial, parece que espalha um pouco, vai ver halos coloridos na luz, então vai ter alguma queixa. Agora, tem gente que não, coloca e fica muito bom. Mas basicamente é assim, os pacientes hipermétropes gostam muito da lente multifocal. Os pacientes míopes, como é o caso do Armindo, muitas vezes não se adaptam ao multifocal e reclamam mais. Estamos ainda aguardando uma lente com uma tecnologia mais perfeita. Tá bom? Obrigada, viu, doutor? Amei a sua palestra, viu? Obrigada. Denise, o próximo? A próxima é a Cidinha Pulpo. Pode abrir o microfone, Cidinha, e fazer a pergunta. Boa tarde, doutor Fossati. Boa tarde. Talvez o senhor não se lembre, mas o senhor foi o médico da minha família por bastante tempo. Meus filhos, quando eram crianças e adolescentes, e aí do meu e do meu marido também. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer... Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à degeneração da mácula, que a minha mãe, ela teve a perda de visão, assim, como o senhor falou, né? Aquela visão, ela tinha mais, era periférica, mas era bem pouco. Ela faleceu esse ano, com 86 anos, mas assim, os olhos dela, quando a gente olhava, parecia assim de uma pessoa que não enxergava mesmo, né? Aquele olhos parados. Mas ela nunca deixou de fazer as coisas, certo? Procurava se alimentar sozinha, tentou ao máximo ter independência. Só que assim, eu tenho mais, minha família, mais pessoas da minha família que tiveram degeneração. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa de genética e quais os cuidados que eu e meus irmãos podemos tomar com relação a isso. É uma Obrigada. Ótima pergunta, eu que agradeço. É uma ótima pergunta. Eu queria ver minha foto, Sibeli, você me ajuda? Oi. Essa pergunta é o seguinte, em oftalmologia... Quer me ajudar aqui? Tá bom. Tá legal. Obrigado. Tá me ouvindo, né? Sim, estamos te ouvindo. E, doutor Fossati, sempre que o senhor quiser ficar com a sua imagem, só o senhor apertar no segundo botãozinho aí do senhor. Tá bom, vamos ver. A Sibeli falou que está bem assim, está me ajudando no outro computador, tá bom. Bom, é o seguinte, em oftalmologia é importante vocês saberem o seguinte, a genética, a hereditariedade é muito importante em oftalmologia, passa demais. Pessoas têm uma miopia acima de 4 graus, alguém na família tende a ter também. Pessoa tem estrabismo, olhinho torto, para dentro ou para fora, alguém na família tende a ter também. Como é assim? A catarata tem família que todo mundo com 59, 60 anos já tem catarata. Tem família que todo mundo tem com 75, 80. Então, a genética passa muito em oftalmologia. Glaucoma, dificilmente uma família que só tem uma pessoa com glaucoma. Em geral, muita gente tem glaucoma. Eu tenho famílias aqui de 4ª geração que eu estou atendendo com glaucoma, desde o bisavô. Então, a degeneração macular tende sim a passar para a família. O que fazer? Como eu falei, retina é difícil, mas o que se orienta hoje é assim, comer verduras verdes escuras, que ajuda bem, cenoura, comer, aliás, à medida do possível, tomar, hoje tem muitas maneiras de tomar, e ingerir ômega 3, luteína, zinco, zeaxantina. Existem uns polivitamínicos prontos da área de oftalmologia que são vendidos. Eles são polivitamínicos, então eu costumo falar também para os pacientes, se você tem uma boa alimentação, você come bastante verduras verdes escuras,
E se você come peixe, come sardinha, e procura comer coisa... Aliás, linhaça para olho seco, que eu falei, linhaça é muito bom, viu, gente? Comer linhaça. Há anos, todo dia, eu como com leite, tomo com leite, uma colher de sopa de linhaça, é muito bom. E essas vitaminas, então, tende a ter degeneração macular? Se já tem alguém na sua família? Sim, tende a ter. Certeza que vai ter degeneração macular? Não, aí é uma questão de sorte também, mas a genética, infelizmente, favorece a ter a degeneração sim. É procurar uma boa alimentação e as verduras verdes escuras, e tem algumas coisas que talvez não achem em alimentação, mas ômega 3 e zeaxantina, luteína ajuda bastante, tá bom? Obrigado pela pergunta, viu? Muito obrigada. A próxima é a Deise Zanqueta. Deise, por gentileza, abre o seu microfone e pode fazer a pergunta. Boa tarde. Os elogios que te fizeram, eu só vou fixar mais um pouco. Obrigado, doutor, Deise, obrigado. A minha mãe, ela ficou com a visão bem deficiente. E o que o oftalmo me explicou na época, que ela operou a catarata e depois ela começou a ter problema. Ele me explicou o seguinte, que ela, atrás do globo ocular, ele falou, vou te explicar assim para você entender. A sua mãe tem mancha, que nem essa mancha senil. E isso atrapalha a visão dela. E eu gostaria de saber se é isso mesmo, e se geneticamente eu preciso tomar cuidado, eu e meus irmãos, com relação a isso. Precisa ver qual foi a doença. Então, existem algumas doenças, hoje, felizmente, muito menos, mas pela idade da sua mãe, provavelmente, ela pode ter tido uma toxoplasmose. Toxoplasmose, na década de 80, eu atendia muita toxoplasmose, hoje, felizmente, eu atendia 3, 4 ativas por mês. Hoje eu atendo 2, 3, 4 no máximo por ano, ou seja, melhorou muito. Mas a toxoplasmose dá uma lesão, uma cicatriz no fundo do olho. Toxoplasmose é adquirido, então isso não passa na família. Agora, tem algumas outras doenças, que nem retinose pigmentar. Retinose pigmentar passa na família. A maioria das lesões, se é uma lesão, uma doença que apareceu, não veio de fora. A toxoplasmose veio de fora. Mas as doenças que não, como degeneração macular, que é o envelhecimento, a retinose pigmentar, que é um outro tipo de doença, são doenças que são próprias de aparecer mesmo, essas podem ter um risco sim. Então, tem risco da pessoa ter sim. Então, não sei qual, se for degeneração macular, é como eu respondi agora há pouco, desculpa o nome, que eu respondi agora há pouco. Então, precisaria saber qual foi a doença. Por isso que sempre que alguém, uma dica para vocês, alguém na família, um tio, um primo, um irmão, tem um pai, tem alguma doença, pede para o médico escrever o nome da doença, porque daí vocês passam para a família, porque com o nome da doença a gente tem mais precisão em responder essa pergunta. Mas basicamente é assim, lesão na retina faz com que você tenha dificuldade em focalizar. Como eu falei, se pega a mácula principalmente, eu não estou vendo minha imagem, mas é assim. Não sei se já viram isso, uma pessoa que tem uma lesão na retina, em vez de olhar direto no seu rosto, ela olha levemente para o lado. Então, ela está conversando com você, mas está olhando para o lado. Esse tipo de lesão, porque quando ela olha para o lado, ela está caindo a sua imagem numa região sadia, que não tem a lesão. Só que não tem a perfeição, porque está olhando para o lado e não olhando direto. Então, se uma pessoa estiver conversando com você e olhando para o lado, ela está com uma lesão na retina. Posso fazer só mais uma pergunta? Eu operei catarata e antes de operar, o oftalmo me explicou o seguinte, que eu podia pôr uma lente nacional e uma lente alemã ou americana. Eu não estava ouvindo, desculpa. Quer repetir? Desculpa, eu não ouvi. Pois não. Eu operei catarata há um ano e meio atrás. Isso. Antes de operar, o oftalmo... O senhor está ouvindo? O oftalmo me explicou... ele me explicou que eu poderia pôr uma lente nacional
e uma lente estrangeira. Nacional eu não pagaria, porque meu convênio pagava. Isso. Agora, a estrangeira, ou americana ou alemã, ia depender desse teste que o senhor já falou, já citou, Isso mesmo, para ver qual se adaptava melhor ao meu olho. Então, eu queria saber a vantagem. E ele me explicou o seguinte, que a nacional eu ia levar pontos no olho, e Isso. que a outra lente eu não precisaria levar pontos, então optei pela outra lente. É assim mesmo que funciona, doutor? É assim mesmo. É o seguinte, as lentes intraoculares, elas têm várias marcas, vários modelos, vários tipos. Boas não são tão várias assim. Vamos dizer que tem umas 5, 6, 7. E as melhores são realmente as americanas, as alemãs, mas não é a mais usada. Ou agora tem uma japonesa maravilhosa, espetacular, é uma lente que é só para longe o início, mas no desenho dela dá uma visão bem razoável para perto. Então a pessoa está comprando uma lente com preço mais baixo, que a multifocal, são caras, viu? 5, 6, 7 mil uma lente multifocal, eu já falei para depois, tem muita queixa. Essa lente japonesa que agora saiu, faz alguns meses, eu já coloquei alguns pacientes, ela dá uma visão muito boa longe, uma visão bem razoável perto. Então, cada ano que passa, isso é uma guerra no bom sentido, uma guerra tecnológica imensa, porque o mundo inteiro tem cirurgia de catarata, então um mercado riquíssimo. Então, existe uma disputa muito grande e cada vez inovando mais, fazendo lentes melhores. Como eu falei, acabei de falar essa japonesa. Mas lente americana, lente alemã, lente japonesa, realmente são lentes de alta qualidade, de alta precisão. Essas lentes nacionais, algumas são chamadas de esféricas, elas são mais duras. Então, a abertura que se faz daqueles 2 milímetros que eu falei, às vezes tem que ser maior, para poder a lente entrar e poder abrir. E essas lentes melhores, elas já entram, quando coloca no olho, elas já fazem assim, elas são muito rápidas, encaixam na posição. Essas lentes de menor qualidade são muito difíceis de colocar na posição, isso dificulta muito a própria cirurgia. Quando você dá ponto no olho, você aumenta a chance de ter um astigmatismo. Se você não dá ponto, põe só a colinha, você tem menos astigmatismo. A intenção final qual é? Que sempre tenha a melhor visão possível. Uma lente inferior, a visão pode ser um pouco embaçada. Uma lente de alta qualidade, a visão é extremamente nítida. E se pudesse ser em ponto, melhor. Agora, tem lente chamada tórica, aí vem vários tipos para cada função. Por exemplo, tivemos agora, em janeiro, mais ou menos, veio uma paciente com 9,5 graus de astigmatismo. Equivale a uns 20 e poucos graus de miopia, uns 10 graus de hipermetropia. Então, 9,5 de astigmatismo é uma pessoa raríssima, é um olho muito raro. Aí, foi encomendada uma lente, não foi o Dr. Jonas que trabalha aqui comigo. Ele encomendou uma lente da Zeiss, que é uma, desculpa falar o nome de marca, Juraci, mas uma lente alemã, que eu já falei que não é a nossa lente mais vendida, mas essa lente foi feita para essa paciente. Demorou 90 dias para chegar essa lente. Nós informamos, antes da Covid, hein? Nós informamos a paciente, falamos o custo, é uma lente mais cara, mas ela estava perfeitamente sabendo o problema dela. Ela falou, eu espero. Ela esperou, daí veio a pandemia, mas enfim, ela estava no prazo, chegou agora uns 20, 25 dias, ela operou agora, uns 15 dias atrás, e ela tinha 9,5 graus, ela está com meio grau. Foi um sucesso, está super feliz, e 9,5 graus de astigmatismo é uma distorção enorme na visão, e acabou toda essa distorção. Uma lente só para longe, mas ela está super feliz. Mas ela esperou 3 meses para chegar a essa lente, porque foi uma lente de 1 grau completamente fora do padrão, entendeu? Mas vale a pena, eu sempre falo para os pacientes, o seu olho merece o melhor, você tem que colocar o melhor. Não necessariamente o melhor é uma lente trifocal. Nós acabamos de falar que o paciente não está feliz. A melhor lente para ele. Agora, entre a lente, os convênios, e falar, mas meu convênio é ruim. Não. Todos os convênios do Brasil, todos, eles eles pagam o que o governo obriga, que é uma lente mais barata que existe. Aí, realmente, se a pessoa pode ter uma lente melhor, e não é tão mais caro assim,
Se for tipo um reembolso, vai dar de 2.000, 3.000, dificilmente mais que 3,5. Uma tórica talvez chegue a 4.000, mas não vai mais alto de longe. Então, em poucos anos, já compensou o que ela colocou. E a qualidade óptica não se discute, é outra qualidade óptica mesmo. A pessoa enxerga de uma maneira muito mais clara. Então, vale a pena essa opção sim, viu? Obrigado, Deise. Obrigada, doutor. No final da palestra, deixa seu telefone, pelo menos. Isso, tá bom. Obrigado. Deixa sim. Tá. Denise, tá. Antes de você passar para a próxima, eu faço questão de ajudar um pouquinho o Dr. Fonsati, porque eu sei, para quem está falando, a importância de se ver, até porque às vezes quer mostrar as coisas. Dr. Fonsati, se o senhor apertar o segundo pontinho aí do seu celular, né, que aí embaixo tem vários pontinhos, o segundo é a sua imagem. Legal. Tá bom? Passando, já deu certo. Legal. Isso, desculpe, todas gente, as vezes que o senhor quiser, o senhor pode cadar e volta no segundo pontinho, que daí volta na sua imagem. Não, pode passar assim, o próximo. Desculpe a minha ignorância tecnológica, viu? Essa Imagina, geração passada, e a gente fica feliz, porque nós acabamos de aprender tudo isso pós-pandemia, né? Então, nós estamos todos treinadinhos aqui, viu? Verdade. O próximo é a Cris Greco. Cris, eu não ouvi o nome. Desculpe, eu não ouvi o nome. É Cris. Cris? Ok, Cris. Oi, sou eu. Oi. Boa tarde. Né? Boa tarde. Não tem mais o que falar de agradecimento. Eu só queria uma curiosidade. Eu fiz a cirurgia muitos anos atrás, acredito que uns 23 anos atrás, quando iniciou a cirurgia da miopia. Eu tinha um grau muito alto. E eu fiquei sabendo há pouco tempo, não sei, né, se é verdade, que se eu precisar fazer a cirurgia da catarata, eu tenho que tomar muito cuidado, que o risco é muito grande. Então, assim, eu comecei a ficar preocupada com isso. De uma hora que eu preciso. Sim. Quer perguntar mais? Pode terminar de perguntar. Não, é mais ou menos isso só. Eu quero agradecer mais uma vez a Juraci pela oportunidade e a todos pelas perguntas. Por isso que essas conversas, esse nosso bate-papo é muito importante. Porque existe, como agora há pouco o Armindo perguntou se era mito ou não era mito, era verdade, porque isso é tudo muito, muito importante mesmo. Então, é assim, o olho míope é um olho mais delicado. Agora, uma miopia de 10 graus... Alô? Posso falar? Oi, posso falar? Pode. Uma miopia de 10 graus, 15 graus, é um olho sempre muito mais difícil que uma miopia de 1, 2, 3 graus ou o hipermétrio. O hipermétrio de 6, 7, 8 graus é uma cirurgia mais difícil. Um diabético é uma cirurgia mais difícil. Cada olho é um olho. Mas é assim, se você operou miopia e antigamente as primeiras cirurgias eram com bisturi. A sua foi com bisturi ou foi a laser? Foi a laser. Foi a laser. A laser já, né? Porque com bisturi causou uma deformação na córnea. Com laser não tem essa deformação. Onde é que está a dificuldade maior? Não é na cirurgia. A cirurgia tem o mesmo risco que as outras. E não se preocupe não, Cris. O risco é o mesmo. A diferença é que o cálculo da lente que vai colocar dentro do olho muda. Então, caso você ainda tenha o telefone do médico que operou, isso é uma dica para todo mundo que operou miopia. Se você tiver o telefone do médico que operou sua miopia, a laser, ou se foi com bisturi, quem estiver ouvindo, liga para lá e peça a ceratometria. Quem não conseguir escrever agora, ou depois fala com a Juraci, eu passo esse nome para ela. A ceratometria é a medida da córnea de antes de operar a miopia. Porque você tinha um tipo de medida, hoje tem outro tipo de medida. Como eu falei, oftalmologia é física. Então, para cada medida, tem um cálculo. Então, se você tiver como era o seu olho, as medidas do seu olho, antes de fazer a cirurgia, é em cima dessa medida que é feito o cálculo da lente intraocular hoje, para que a sua visão, ou que o seu grau pós-cirurgia fique próximo de zero. Aí fala, mas eu não tenho, meu médico morreu, não sei quem é o médico, sumiu, e não tem mais contato.
Aí são feitos cálculos aproximados, mas a gente avisa o paciente, olha, não dá para garantir que vai ficar sem óculos de longe. Então, sempre é feito um cálculo, existem umas tabelas internacionais, tudo, são várias tabelas, onde entra o cálculo de um lente que já foi operado, de um olho que já foi operado, para tentar o melhor possível. Mas, para sua tranquilidade, é assim, não se preocupe. Antes de fazer a sua cirurgia de catarata, vai ser feito um mapeamento da retina, porque o olho míope tem uma retina mais delicada, se tem algum risco de descolamento ou não, e com mapeamento ok, feito o cálculo da lente intraocular, se tiver o grau antigo, a medida da ceratometria antiga melhor, e a cirurgia vai bem, não se preocupe, não tem alto risco não, pode ficar tranquila, tá bom? E para olho com alto risco, a gente sempre vai com muito mais cautela, com muito mais tranquilidade, sem pressa nenhuma. Aliás, não tem pressa nunca, mas eu digo, aumenta o cuidado. Sempre é muito comum ter pessoas que só tem um olho. A gente chama de olho único, perdeu o outro. Então, essa cirurgia é feita com muito mais cautela. Então, mais devagar ainda, entendeu? E, como eu falei, cada olho é um olho, cada lente é uma lente, cada paciente é um paciente. Não existe em série, tudo igual, não existe isso, entendeu? Então, pode tranquilo se um dia você precisar de uma cirurgia de catarata, tá bom? Tá, muito obrigada. Obrigado, é um prazer. O próximo é a Dorinha. Dorinha, por gentileza, abra o seu microfone, tá? E pode fazer a pergunta, o doutor está à escuta. Ok, só não estou vendo. Tudo bem? Boa tarde, Dorinha. Tudo bem? Eu estou te vendo. Boa tarde. Já agradeço desde já, doutor. Prazer. A priori, essas lágrimas artificiais usadas não vicia os olhos? Primeira. Aí, quanto àquela... Tem diferenciação entre a degeneração macular com a lesão da retina? Isso, Certo? vamos lá. Se há exames para diferenciar uma da outra. Sim, sim, sim. Tá? E sim. Acontece da degeneração macular, pode ser genética e uma criança nascer com ela? Mais perguntas? São essas. Estou esperando terminar todas, é isso? Da lesão, ou degeneração, se há exames... Da lágrima? Não, tá bom, eu vou responder. Se tiver mais alguma coisa, você me fala, tá bom? Tá. Primeiro, as lágrimas artificiais no Brasil hoje, todas são muito boas. A única diferença é que tem umas 3 marcas onde são lágrimas artificiais sem conservante. E elas sem conservante, vamos dizer que é mais pura. Para entender melhor, vamos dizer que é só um óleo. Então, elas são muito boas. Um pouquinho mais caras, mas são maravilhosas. Então, mas nenhuma lágrima artificial vicia. Garantido. Não. Lágrima artificial você pode pingar 10 vezes por dia durante um ano que não vicia. Só que ela dá mais conforto. Mas viciar, não tem perigo. Segundo, diferenciar degeneração macular de lesão na retina realmente é uma boa pergunta, porque existem várias lesões na retina. Tem uma que chama buraco macular, tem a degeneração macular e tem a toxoplasmose, como eu falei. Então, para cada, tem uma que chama retinopatia serosa central. Para cada, tem outros nomes, né? Para cada tipo de lesão, tem um aspecto, tem um desenho. O desenho que eu digo assim, tem um aspecto, né? Então, numa retinografia, que é a foto da retina, normalmente já dá para diferenciar bem qual é qual. Entendeu? As retinopatias diabéticas também. Então, numa retinografia já dá para saber. E dependendo da lesão, hoje tem umas tomografias que também dá para saber qual é o tipo de lesão, qual é o tipo de tratamento, qual é o tipo de problema para explicar melhor para o paciente, tá bom? Tem uma outra, doutor. Essa alternativa de auxílio óptico que o senhor... Isso, sim. Pode ser usado no caso da lesão da retina também? Independente da idade? Pode, é que depende assim, depende da extensão da lesão. Tem pacientes que vêm aqui, por exemplo, a retina... normalmente sim. Se for uma lesão pequena, que não pega grande parte da mácula, por exemplo, uma lesão que pega bem pouquinho, o auxílio óptico vai pôr a visão aqui do lado. Mas tem gente que tem uma cicatriz desse tamanho.
Aí, Certo. talvez nem um auxílio óptico dá para fazer. Aí teria, realmente, fazer a retinografia, ver o tamanho da lesão e depois fazer o teste com auxílio óptico se funciona ou não. Ok, doutor. Muito obrigada. Eu agradeço, é um prazer. Parabéns. Obrigado. O próximo que mostra aqui para mim é Iraci, por gentileza, abre o seu microfone e pode fazer a pergunta. Parabéns, doutor, pela live. Obrigado. Doutor, eu operei faz uns 10 anos, mais ou menos, de hipermetropia e astigmatismo. Zerou o meu grau. Sim. Mas depois de um tempo, eu tive que usar o óculos por causa que deu miopia. Tá ruim. Tá ruim. Se você... Tá vendo agora? Não, eu estou vendo, eu estou, mas ouvindo não. Você operou hipermetropia, ficou um tempo bom, daí ficou ruim, agora está com miopia, é isso? Isso. Está falhando demais a voz. A visão está boa, a voz não está boa. De longe, eu enxergo muito bem. Mas Isso. agora de perto eu tenho que usar óculos. Isso. Ficou bom, eu estou usando óculos, tudo bem. É bom, é recomendado eu usar aquele colírio que chama lacrimal, né? Que ele faz uma lubrificação. Lacrocruz, Lacribel. Sim, sempre. Hoje a gente orienta muito. É assim, eu costumo dizer o seguinte: se você pode viver sem colírio e bem, você deve viver sem colírio. Se você não está bem sem colírio, tem que usar colírio. Mas assim, eu não sinto nada, vou começar a pingar colírio. Não, não deve, não tem porquê. Se você vive bem sem colírio, deve viver sem colírio, tá bom? Quanto à cirurgia de hipermetropia, é um capítulo à parte. Eu não faço cirurgia refrativa, só cirurgia refrativa. Aqui na clínica, só o Dr. André que faz. Se você procurar 100 médicos que operam refrativa, 95, 96 vão falar que não vão operar sua hipermetropia. Por quê? Porque, em geral, cirurgia de hipermetropia, a pessoa tem lá 4, 5 graus. Opera hipermetropia, no dia seguinte está 0 grau. Está feliz, está enxergando bem. Quando passam uns 2 anos, mais ou menos, a qualidade da visão cai. E a pessoa não enxerga mais 100%, enxerga 90%, 80%. Daí vai fazer exame, tem meio grau, tem 0 grau. Então, a hipermetropia é diferente da miopia. A miopia, os resultados são excelentes. Na hipermetropia, o resultado é o esperado pós-operatório imediato, mas dentro de uns 2 anos a qualidade da visão cai. Não tem óculos que funcione. Não tem mais 100%. Então, os pacientes reclamam e o médico operou, fica numa situação que não tem o que fazer. Talvez fique sem bateria, daqui a pouco a gente troca de computador. Ô, Juraci, talvez eu acabe minha bateria aqui, a minha não, do celular. E daí, a minha vai até às 11 da noite, daí acaba também. E daí, eu tenho que trocar celular, tá bom? Mas, você quer falar isso? Tá travado? Então tem que esperar. Quando alguém me ouvir, me fala, tá bom? Tá parado. Tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Você ouviu? Eu tô ouvindo. Vocês ouviram até a hora que eu falei? Eu estou ouvindo bem. Agora, vocês estão ouvindo até a hora que eu falei dos resultados são ruins? Não? Sim. Sim. Então é isso. Então, cirurgia de hipermetropia ainda é um desafio muito grande. A tecnologia tem que melhorar, viu? Eu, basicamente, não aconselho operar hipermetropia laser, porque, infelizmente, depois de um tempo, os pacientes reclamam. Viu? Entendi. Tá bom? Obrigada, doutor. É um prazer, um prazer. O próximo está marcado como a Lu, novamente. Mas eu queria ver, Juraci, você viu alguém que levou a mão? Sim. Antes de passar, porque como a Lu já fez a pergunta, Lu, depois eu passo. Sim. Eu vou passar primeiro a Terezinha Zugarbi está levantando a mão, a Marinês Oliveira também quer fazer pergunta e a Eni também quer fazer pergunta. E eu vou pedir, por gentileza, para a Terezinha Zugarbi, depois não esquecer de desligar seu microfone, Terezinha, porque ele está ligado desde o início, tá bom? Tá bom, bem, obrigada. A Terezinha... Tá, você anotou, Denise, os nomes que eu falei? Sim, a Terezinha, a Maria Inês e
Eni. Tá, a Vanira está levantando a mão também, é isso? Tá, a Vanira também está escrevendo. Eu queria só também, Terezinha, só perguntar para o doutor Fonsati. Fonsati, eu fico preocupada com o seu horário. Você está tranquilo? Tudo bem? Não, eu tirei a tarde toda para isso. A hora que terminar, Que bom, terminou. Fonsati, porque a gente não quer te atrapalhar. E eu sei que todo mundo tem pergunta, e eu até também tenho uma pergunta, mas eu vou deixar a minha para o final. Mas, Terezinha, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutor Fonsati. Boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte, o que define aquelas moscas voláteis que tem nos olhos? Porque eu tenho isso. Inclusive, eu tenho no momento. É causada por estresse, também por degeneração do nervo óptico. O senhor podia me explicar melhor? Posso sim. A gente chama de moscas volantes. Volantes, tá. E essas volantes, não é volátil, é volante. Não te corrigindo, mas ao mesmo tempo de corrigindo. É volante que fala. Obrigada. Certo, tá bom? Então é assim, dentro do olho, esse meu olho aqui que me acompanha há 30 anos é o seguinte. Dentro do olho tem essa gelatina. Essa gelatina é o recheio do olho. Essa gelatina chama vítreo. O vítreo é composto de células completamente transparentes. O vítreo, após 30 anos de idade, mais cedo ou mais tarde, ele começa a perder transparência. Então, algumas células que eram completamente transparentes vão ficando opacas. E para enxergar, é necessário que os raios de luz passem pela córnea, pela pupila, pelo cristalino, pelo vítreo e caia lá na retina, como eu falei. Cai na mácula, a mácula para o nervo óptico manda para o cérebro enxergar. Esse vítreo, perdendo algumas células, quando os raios de luz, principalmente parede branca, céu azul, quando os raios de luz passam nessas células e batem nessas células sem transparência, ele joga uma sombra na retina. E a retina manda para o cérebro a imagem de uma sombra. Como esse gel ele se movimenta, ele é móvel, então a pessoa vê aquela mosquinha volante, vê aquela coisinha que fica passando assim. Então, tenho certeza que como esse grupo aqui é uma faixa etária acima de 50 anos, todos vocês, se olharem para um céu azul sem nuvem, dá uma balançadinha na cabeça e para, e vê que tem uma sujeirinha que fica passando assim. Então, são células dentro do olho que perderam a transparência que você vê. Quanto a ser do nervo óptico ou não, é assim. Eu sempre falo isso, que isso é uma queixa quase que diária na clínica, no consultório, no dia a dia. Sempre que você vê uma sujeirinha cinza, pretinha, que balança, que se movimenta, é do vítreo, não tem perigo nenhum. Sempre foi uma lesão na mácula, no nervo óptico, na retina, é uma mancha mais parada. E quando for uma lesão no cérebro, um tumor no cérebro, por exemplo, também dá uma lesão parada. Geralmente não é mancha pequena, são manchas maiores. Então, mancha parada é da retina. Eu estou com 5% de energia, talvez eu tenha que mudar de celular, tá bom? Quando é móvel, é do vítreo, é do gel, tá bom? Tá bom, obrigado, doutor. Ô, Juraci, é um prazer enorme. Eu vou mudar de telefone, de celular, tá bom? Estou indo lá para o outro, tá? Não, eu ia... Não, sem problema. Eu ia só sugerir, se você... Tá bom, sem problema. Estou indo lá no outro, estou indo lá. Vou desligar isso. Sai daqui. Depois você tira. Tira para mim desse. E agora? Já desliguei. Oi, alguém está me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Ok? Obrigado, gente. Desculpe. Só você está sem imagem. Quero desde já agradecer imensamente a Cibele, que está aqui me ajudando. Total. Tá. Você não tem o cabo do seu? Só estava aparecendo. Do seu celular?
Eu nunca sei nada, José. Eu sei que à noite eu coloco lá para carregar. Tá bom, não, é que se você tivesse o cabo, era só ligar lá mesmo. Eu estou desligado demais dessas coisas. Meu negócio é atender meu povo, eu brinco assim todo dia, sabe? Meu negócio é atender meu povo, o resto não importa muito, não. Uhum. Mas você tá sem imagem, tá? Está procurando já. Se alguém quiser fazer... Ah, lá. Pronto, agora estamos te vendo. Tá ótimo. Aí, perfeito. Tá bom. Ok, desculpem, gente, desculpem. Tá. Quem que é o próximo? Agora, a Maria Inês. Boa tarde, doutor. Oi, Marinês, boa tarde. Doutor, é o seguinte, eu tenho assim uma dúvida, porque eu tenho diabetes. Sim. E eu já estou com catarata também, né? Isso. O risco nessa cirurgia para quem é diabético? Isso, é o seguinte, o diabetes tem uma ligação íntima com o olho. O diabetes é uma doença traiçoeira, porque no começo do diabetes, se quiser, eu sempre falo assim com os pacientes, quer comer feijoada no almoço, macarronada na janta e pudim na madrugada, o diabetes dá risada. Depois vem a conta, alguns anos depois. E as contas sempre vêm. Diabetes pega 5 partes no corpo, principalmente. A circulação, por isso pega os pés, as pernas, os rins, por isso a gente vai para hemodiálise, o coração, pode dar infarto, o cérebro e os olhos. Então, os olhos fazem parte onde o diabetes mais ataca. Então, o olho diabético sempre é o olho mais delicado, ele é mais frágil. Numa cirurgia, o olho diabético é bem mais frágil. Para operar, tem que dilatar o olho. O diabético, muitas vezes, dilata menos. E as estruturas do olho são mais frágeis. Então, o diabetes tem que fazer uma cirurgia bem devagarinho, com muito cuidado, e não tem como eu te falar que não tem risco nenhum. Ela tem mais risco que o olho não diabético. Mas tem que fazer muito devagar. Tem que fazer devagarinho e sempre pedir a Deus para ajudar a gente, para abençoar nossas mãos, porque é um olho mais delicado sim, entendeu? Mas falar que tem um alto risco, não. O risco tem um pouco mais de risco. A cirurgia precisa ser feita mais devagarinho. Só isso, entendeu? Mas a gente opera porque a população diabética é muito grande. Hoje mesmo acho que eu operei 2 diabéticos, se eu não me engano. Então, tem pelo menos 2, eu estou lembrando bem. Então, diabético tem, praticamente todo dia de cirurgia tem diabéticos, entendeu? Para ser feito com mais calma. Resumindo, é isso, tá bom? Mas vai com fé em Deus, que tá tudo certo sempre. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Obrigado. O próximo é a Eni. Eni? Abri o microfone. Boa tarde. Oi. Eu gostaria de fazer, doutor, 2 perguntas. Bastante agradecer pela palestra, que está sendo muito instrutiva para a gente, está sendo muito produtiva, tá bom? Eu que agradeço. E eu gostaria de saber o que é o estigmatismo. E a outra pergunta é assim, no inverno, enquanto o sol não esquenta, meus olhos lacrimejam o tempo todo, ou às vezes nem precisa estar tão frio, mas se tem aquela brisa, aí lacrimeja, fico chorando o tempo todo. Por que isso? Sim. Os olhos, os olhos, como eu falei, precisam muito de lágrima. A lágrima, nós piscamos mais ou menos 2.500 a 3.000 vezes por dia. Então, toda vez que pisca, a gente, quando fecha a pálpebra, nós tiramos a lágrima do olho, quando abre o olho, nova lágrima entra no olho. Então, o dia inteiro tem troca de lágrima. Nós precisamos piscar mais ou menos 2.500 a 3.000 vezes por dia. Quem produz a água da lágrima é a glândula lacrimal, fica uma aqui e uma aqui. Algumas pessoas têm uma resposta maior de lágrima. Existe uma doença chamada olho seco, que é muito ligada ao reumatismo, e é terrível. O olho seco é terrível. Então, não ter lágrima é muito pior. Mas algumas pessoas produzem muita lágrima. E o vento, ou o vento frio, ou frio, estimula a glândula lacrimal a produzir mais lágrima. Então, tem pessoas que têm uma produção lacrimal, uma produção de lágrima muito alta, então lacrimeja muito no vento, inverno, e, enfim no frio e no vento, entendeu? E isso dá um desconforto, mas só para acalentar um pouquinho, é melhor ter o olho molhado do que ter olho seco, é muito melhor ter o olho molhado. Infelizmente, agora, tem gente que tem lacrimejamento direto, que é o canal lacrimal
está obstruído ou está doente, é outra coisa. Mas a sua pergunta não é disso. A sua pergunta é que no frio ou no vento sai mais lágrima. Não tem o que fazer, viu? Tem colírios para lubrificar, mas não tem colírio para secar lágrima. Então é conviver com isso, infelizmente. Tá bom? E o estigmatismo? O que é o estigmatismo? O astigmatismo é o seguinte, a córnea é a frente do olho. Agora você tem meu olho aqui, a córnea é a frente do olho. A córnea tem que ser perfeitamente redonda, porque os raios de luz, quando batem na córnea, eles têm que todos fazer uma convergência, os raios de luz vão cair no centro, lá na mácula. Quando tem um olho que a córnea não é redondinha, ela é ovalada, os raios de luz entram de uma maneira distorcida, assim, então eles caem em vários pontos da retina. Então, o astigmatismo é aquela pessoa que, sem óculos, sem corrigir o astigmatismo, tudo é meio borradinho. Então, é comum até criança que confunde um A com R, um M com H, porque é tudo meio borradinho. Então, a pessoa que tem astigmatismo tem uma córnea que não é perfeitamente redonda, enxerga tudo meio borradinho. Quando opera a catarata, tem hoje as lentes tóricas, que corrigem todo o astigmatismo, que é o caso daquela moça que eu falei que tinha 9 de astigmatismo e conseguiu corrigir por causa de uma lente tórica, tá bom? Então, astigmatismo a pessoa enxerga, mas é meio borradinho. Muito obrigada pela explicação. É um prazer, obrigado. Obrigada. O próximo é a Vanira. Vanira, por gentileza, abre o seu microfone e pode fazer a pergunta para o doutor Fonsati. Boa tarde, doutor Fonsati. Parabéns pela palestra excelente. Eu que agradeço. Eu queria saber se a catarata tem... Quais são os sintomas da catarata? Isso, muita gente pergunta isso. Catarata é o seguinte, é uma lente que vai perdendo transparência. No começo, não tem como saber. Então, depois que ela já está... Eu costumo falar assim para você entender melhor. Vamos fazer catarata de 0 a 10. 0 não tem catarata. Transparência total. 1 já é um pouquinho sem transparência. 2, 3, 4, 5, 9, 10. 1, 2, a pessoa não sente nada. Tem 100% de visão, não dá para sentir nada. 4, 5, ela já vê um pouquinho nublado. Parece que a parede que era branca já não é mais tão branca, parece que é meio amarelada, meio encardida. 9 e 10 já não enxerga mais nada, só vê luz, porque a catarata está branca, só vê luz, não vê mais nada. Tem paciente que vem aqui carregado pelo braço, porque está cego. A gente chama, a catarata, a gente chama de cegueira reversível, porque está cego. Opera hoje, amanhã está enxergando. O glaucoma é cegueira irreversível, cegou, não tem mais volta. Então, mas a catarata no comecinho, não dá para saber, não dá para sentir. A pessoa sente que a visão parece que está falhando, mas não, é difícil. No começo não sente nada, viu? Mas você vê a percepção de cada um. Uma vez, um piloto de Boeing, piloto de avião, voo internacional, era da TAM, ele veio fazer consulta e falou que a visão não estava boa. Ele estava com 100%, mas falou, mas não está bom. Você vê a percepção dele. Aí, eu dilatei o olho dele, tinha um pouquinho de catarata. Ele falou, o senhor tem, mas é muito pouco. Então, volta daqui 6 meses, 1 ano. Eu falei, não, o senhor não está entendendo, a minha visão está muito ruim. Para o meu trabalho não dá, ela está me incomodando. Eu quero operar agora. Aí, operei o rapaz, e ele, depois da cirurgia, falou, nossa, que maravilha, resolveu o meu problema. Quer dizer, a percepção dele é muito alta, entendeu? Isso é uma exceção, porque é uma exceção. Normalmente não é assim. Tem gente que vem aqui, chega, principalmente o homem, que eu já falei que é mais teimoso, os homens do grupo aí, desculpe, mas é verdade, fala assim, não, eu vim porque minha mulher pediu, porque eu enxergo muito bem, eu enxergo 100%. A pessoa senta para ver visão, enxerga muito mal, está enxergando assim 70%, 80%, 60%, e não sabe, porque ele acostumou. Como a catarata não fica ruim do dia para a noite, demora, tem gente de 3, 4, 5 anos, essa queda da qualidade é bem lenta. Então a pessoa acha que está enxergando tudo. Quando vai fazer exame, não está enxergando nada, e a pessoa não sabia que estava tão ruim. Então, a catarata no começo, não dá para saber. E depois de um certo nível de catarata, vai ficando mais nublado, fumaçado. Pessoa com mais de 60 anos, sentou na minha frente, falou, doutor, parece que a minha vista está fumaçada, está nublada, não precisa nem examinar, é catarata, entendeu? Tá bom? Tá bom, obrigada, doutor. Um prazer, obrigado. Denise, a professora Berta gostaria de fazer uma pergunta. Tá ok. Pode abrir o microfone, professor, e fazer a pergunta, por gentileza.
Boa tarde, doutor Fonsati. Boa tarde. Parabéns pela explanação. A gente agradece muito. E Eu que agradeço. Duas dúvidas. O ter-sol e a chamada viuvinha é a mesma coisa? É a mesma coisa. São termos populares. Ter-sol, viuvinha, calásio. Mas, na verdade, é um pouquinho diferente, porque tem dois tipos de ter-sóis. Tem um que chama calásio e um que chama ordéulo. O ordéulo dói muito, dá na beiradinha dos cílios, é pequenininho, em 3, 4 dias some. Essa é a verdadeira viuvinha. O ter-sol, o calásio, quer dizer, todos são ter-sóis. O calásio, ele dá mais um pouquinho mais abaixo, é uma bolinha, e às vezes dura uma semana, 10 dias, tem casos que dura 3, 4, 5, 6 meses. Então, a bolinha é o calásio. A beiradinha dos cílios vermelhinho, inflamadinho, dói, é o ordéulo. Mas, na verdade, viuvinha é o ordéulo. Tá bom? Mas tudo é ter-sol. Tá bom. Outra dúvida é o seguinte, entrópios, os cílios quando é virado para dentro, é isso? Sim. Tem o entrópio, o cílio é virado para dentro, o ectrópio, o cílio é virado para fora. É o virado para dentro, né? Entrópio. Isso a conduta é cirúrgica? Normalmente, quase 100% é cirúrgica. Porque aqui na pálpebra inferior, principalmente, tem 2 camadas de 2 paredes. E assim. E elas são fixas, bem fixas. É como pensar que a pessoa tinha um muro de 1 metro de altura, aí falou, esse muro está baixo, vou fazer mais 1 metro para cima, mas não amarra direito esse muro. Um dia, no vendaval, alguma coisa, o muro pode cair para lá ou pode cair para cá. Algumas pessoas, a minoria, felizmente. Então, aqui, as 2 camadas de células aqui. Em algumas, com a idade, essa camada vai ficando meio frouxa e ela faz assim. Ela vira para dentro. Aí os cílios viram, ficam raspando o olho. Dói muito, lacrimeja muito, e quando lacrimeja muito e está muito raspando, é fácil a bactéria entrar, e daí dá infecção. A única saída é reconstruir. Então, pega esse muro caído, põe no lugar, e amarra, e ele fica bom de novo. Chama entrópio. Tá certo. Obrigada, doutor Fonsati. Obrigado. Denise, mais alguém? Não, daí agora só a Lu. Tá, depois Lu pode fazer, depois eu vou fazer a minha pergunta, então. É que se tivesse mais alguém, eu já ia passar a minha vez. Pode fazer, então, Lu. Ai, desculpa eu fazer outra pergunta. Eu só quero saber, doutor, quando você põe uma lente, que nem eu fiz a catarata, um tipo de lente, quando eu for operar outra, eu tenho que pôr o mesmo tipo? Não, ótima pergunta. Boa pergunta. Não. Tanto é que tem muita gente que põe uma multifocal de um lado e está insatisfeito. Uma das boas saídas é pôr só para longe no outro. E normalmente resolve o problema e funciona bem, viu? Então, às vezes uma pessoa, normalmente a catarata amadurece junto nos dois, mas tem gente que tem catarata só 10 anos depois tem no outro olho. Em 10 anos, muita lente, muita tecnologia mudou. E não tem problema, não. Não tem problema. O cérebro acaba conciliando um com o outro. Mas foi uma boa pergunta, viu? Tá bom? Obrigada, viu? Fica com Deus, Obrigado. doutor. Prazer. Doutor Fonsati, eu tenho 3 perguntinhas para te fazer. Sim. A primeira por que não tem mais esse colírio que era tão bom, né? Que o senhor disse que conseguia aí atrasar a catarata e tal. É a primeira pergunta, por que não tem mais? A segunda pergunta é que o senhor disse que a catarata nos aguarda, né? Então, assim, né? Quem não envelhecer é porque vai morrer, né? Então, morrerá antes, né? Então, tá. Então, se a catarata nos aguarda ali na frente, e eu sei que, então, teremos que fazer uma cirurgia. Quando uma cirurgia de catarata não dá certo? Certo. Então, vamos lá. Tá? Depois vai me ajudando. A primeira é o colírio. Né? Eu fiz 2, né? E a terceira pergunta é sobre a degeneração da retina. Tem transplante? Essas são minhas 3 perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, o Cinerária Marítima
Por que parou de ser fabricado? Vou fazer conta que não é um médico aqui, é um amigo conversando, tá bom? Passando uma festa e conversando. Então, é o seguinte, nós estamos vendo na Covid, na pandemia, um interesse comercial absurdo. Então, remédios que funcionam, que não fazem mal, não pode tomar porque faz mal, porque é muito melhor, um custa 50 vezes mais caro. Sempre existiu, sempre vai existir um interesse financeiro muito grande nas coisas. Se todo mundo pudesse tratar e cuidar com ervas de uma maneira natural, uma boa porcentagem das doenças seriam tratadas assim, não precisaria gastar dinheiro com medicamento industrializado. Alguns podem discordar comigo, nós estamos conversando agora como amigos e não como médico-paciente. A cinerária marítima, ela retardava a catarata. Tem paciente que usaram mais de 10 anos, e bem. Tem paciente meu que morreu usando cinerária, até o final da vida chegando 100%, tinha catarata anos e anos. Só que, o que dá mais lucro? Um colírio que custava aí 15, 20 reais, uma cirurgia que custa 6, 7, 8 mil reais. Então, os médicos não passavam mais cinerária marítima. Até dono de farmácia falava que eu era um dos poucos em Mogi que passava cinerária marítima. Então, e alguns médicos riam. Falavam, esse médico, doutor Fonseca, está ultrapassado, isso aqui não tem por que usar cinerária marítima. Eu ouvi isso de paciente, entendeu? Então, é uma questão de interesse comercial. Mas eu acho que as opções, o paciente tem que ter todas as opções possíveis de tratamento. E tem paciente que não quer operar, é um direito dele. Tem paciente, eu já vi paciente, outro dia eu fui ver uma paciente em casa, ela tem uma doença degenerativa, ela não pode mais sair da cama, ela está mal, e ela tem uma catarata e ela não pode operar, não tem condições de operar. Tem uns pacientes aqui que não pode operar, o coração não aguenta uma cirurgia, mesmo sendo catarata. Então, acho que todos têm o direito de optar por um tratamento. Cinerária marítima é um tratamento e não tem mais esse tratamento. Então, na minha opinião, por interesse comercial, porque já não vendia mais também. Os médicos não receitam, a fábrica não tem por que fabricar. A segunda, a catarata, porque alguns operam e dá certo, outros operam e não dá certo. Eu tenho visto nesses anos todos, eu garanto para vocês, tem pessoas que têm dom, tem médico de dom, tem médico tecnicamente médico. Isso ninguém vai discutir. Tem gente que tem o dom de jogar futebol, tem gente que não tem o dom. E todas as áreas possíveis. Tem gente que nasce com o dom de alguma coisa. Para operar bem uma catarata, eu garanto para vocês hoje. Estou falando conversa agora de estar em uma confraternização. Sinceramente, são 10 anos de treinamento. 10 anos de treinamento. Eu acompanho isso com alguns médicos que eu opero há tantos anos. Não é fácil operar catarata. Você trabalha dentro de 1 centímetro quadrado, está aspirando uma massa e atrás dela tem uma membrana que tem poucas micras de espessura. Não é milímetro, é micra de espessura. Qualquer toque ali rompe e o olho vaza. Então, operar catarata, os diabéticos têm essa membrana bem mais delicada, pode romper em qualquer momento, do nada, está operando e rompe. Então, existe um negócio chamado hemorragia expulsiva. Eu só vi em curso, Deus me ajude que eu nunca tenha, mas sem motivo nenhum, numa cirurgia de catarata, o olho pode fazer assim, ele aperta e todo o conteúdo do olho vaza, se chama hemorragia expulsiva. Poucas vezes já vi em curso até hoje, quando passa, toda a plateia fala, meu Deus, porque é o maior pesadelo que o médico pode ter. Ele abre o olho e, de repente, no meio da cirurgia, o olho inteiro vai para fora, todo o conteúdo vai. Isso é o pesadelo maior de qualquer oftalmologista. Então, os riscos existem, e são vários motivos. Então, infelizmente, quem falar que nunca perdeu um olho, ele ou está mentindo ou ele é recém-formado. Então, o que ele operou até agora deu tudo certo. Porque não tem jeito, faz parte da evolução, faz parte do aprendizado, faz parte do risco. Então, infelizmente, o risco existe, entendeu? O que se faz? Tem que tentar operar o mais lentamente possível. Cada paciente é um paciente, cada paciente exige uma técnica cirúrgica e sempre, desculpe quem não tiver uma fé, etc., mas ter a fé em Deus e pedir a bênção divina e fazer o melhor possível, da melhor maneira possível.
E como eu falei várias vezes, cada paciente é um paciente, tem vários tipos de lente, tem vários tipos de cirurgia. Infelizmente, acontece. E como eu falei agora, completando bem a sua pergunta, Juraci, muitas vezes consertar é muito mais difícil, muito mais arriscado, muito mais caro do que a primeira vez, entendeu? Infelizmente, às vezes, consertar é bem difícil. Tem pessoas que eu chego a falar assim, olha, faz o seguinte, opera o outro olho em vez de consertar esse. Mas, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu quero. E uma cirurgia mal feita, ou mal feita assim, que não deu certo, não vou dizer mal feito, que não deu certo, leva muitas vezes a pessoa à depressão, a muita tristeza, a uma situação de inconformismo. É muito delicado. É muito delicado, viu, gente? Muito delicado mesmo. Então, não é fácil também a pele do médico, nesse sentido. Por isso, eu falo de coração para vocês. E fazer o melhor possível, da maneira melhor possível, no melhor local possível, com o maior cuidado possível, mas sempre está sujeito a ter uma falha. Uma falha que pode ser uma falha que não tem explicação. Por que aquele olho respondeu daquele jeito? Entendeu? Então, infelizmente. Pode ser falha técnica também, não estou negando isso. Sim. Tá bom? Desculpem todos a sinceridade, mas é isso, entendeu? Sim. Não, a pergunta... Sim. Pergunta de novo que eu esqueci. Tá. A degeneração. A terceira, eu perguntei sobre a degeneração da retina, se tem transplante. Existe hoje o transplante da córnea, mas não existe o transplante de retina. Como eu já falei, a retina, para vocês terem uma ideia, são 10 camadas nervosas, são 10 camadas de nervo a retina. Então, a retina é a área mais atrasada da oftalmologia, porque atingir a retina é muito difícil. A expectativa na retina são as células-tronco. Isso tem várias pesquisas no mundo hoje, já foi para os animais, já estão com seres humanos em alguns centros universitários do mundo. A expectativa que células-tronco resolvam o problema de retina é muito grande. É a grande expectativa de hoje. Mas não existe ainda transplante de retina. Tá, e com relação à retina, porque assim, eu usei por muitos anos, né, você sabe disso, lentes de contato, né? E existe uma teoria de que a lente de contato, quando usada por muitos anos, pode prejudicar a retina. Isso é uma verdade? Não, isso não é verdade. Pode prejudicar a córnea, a retina não. Retina não sofre nada com lente. Nada, nada, nada. A córnea, sim. Retina, não. Pela retina, pode ficar tranquila. A córnea pode desgastar. A córnea pode envelhecer mais. Mas o envelhecimento que a lente de contato pode causar numa córnea, primeiro, são poucos pacientes. Segundo, quando vai operar, seria com uma cirurgia de catarata. Tem um gel protetor hoje, que a córnea está aqui, a cirurgia é feita aqui. Coloca um gel aqui e ela protege a córnea. Então, hoje, o risco é baixo. Bem baixinho mesmo. Com esse gel não tem risco, não. Tá bom? Tá espero que você, aos 95 anos, tenha catarata e precisa operar. Espero que você, com 95 anos de idade, precisa operar catarata, vai ter um gel para isso, tá bom? Então tá bom. Então tá ok. Mais alguma pergunta, Denise? A Nereide, ela levantou a mão para fazer uma pergunta. Dá tempo de fazer? Tá bom. Dá tempo? Sim. Tá, Nereide, abre seu microfone, por gentileza. Abri. Boa tarde. Eu só queria saber... Boa tarde. Muito obrigado pela sua dissertação total. Eu só queria saber se a cirurgia da catarata é definitiva. Não pode ser feita novamente. Isso. É o seguinte, se tem alguma complicação, ou se é um cálculo de lente que não ficou bom, pode ser feito novamente. Mas sempre a segunda cirurgia é muito mais difícil que a primeira. A segunda cirurgia tem muito mais riscos que a primeira. Por isso, pedir a Deus para que a primeira fique boa, porque a segunda sempre é mais complicada. E é normal, após a cirurgia, você estar vendo muito bem, mas passado algum tempo, você precisa do óculos pelo menos para perto. Sim, para perto, praticamente sempre é necessário óculos de perto. O que acontece é que algumas pessoas operam catarata
E alguns anos depois, eu já vi um mês depois, como 5, 6 anos depois, algumas células do olho grudam na lente nova, ali fica suja. Tem que fazer um polimento a laser, mas é coisa de 5 minutos, volta toda a visão de novo, viu? Isso pode acontecer sim. 15% das pessoas que operam catarata podem ter a lente suja no passar do tempo. Tá, muito obrigada. Foi ótimo. Prazer. Igualmente. Ok, Juraci? Denise, tem mais alguém? Não. Pelo menos assim, que levantou a mão, não. Agora tem que passar na tela. Acho que está a Cleusa e a Jandira que levantaram a mão. Posso? Cleusa. Pode perguntar, Cleusa. Tá ok. Ô, doutor, muito boa a sua palestra, viu? Muito boa mesmo. Agradeço. Uma pergunta, senhor. Eu uso lente de contato há mais de 20 anos. Sim. No início, usava só para perto, no olho direito. E agora comecei a usar também do olho esquerdo para longe. Isso não tem problema, né? Nenhum problema, pode ficar tranquila. Nenhum problema. Muitas vezes não se adapta bem ao longe e perto. Fica meio difícil conseguir um bom foco longe, um bom foco perto. Eu costumo falar que após 40 anos, para conseguir uma boa visão longe e perto com lente, tem que aceitar o mais ou menos. Perfeito como óculos não fica, mas quebra um galhão. Tem que pensar assim para usar bem a lente. Tem que achar que quebra um galhão. Perfeito não fica, não. Tá bom? Mas não prejudica em nada a visão. Eu me sinto muito bem. Apesar que o para longe, a lente, eu não estou conseguindo colocá-la no olho direito. Ela vai a uma rejeição no meu olho. Interessante. Pois é, uma pena. Agora para perto, não. Do olho direito, tranquilo. Que bom. Tem que quebrar o galho. Essa é a verdade. Tá bom? Eu uso também o óleo lubrificante, é bom, né? Pode, deve usar. Com lente, deve usar lubrificante, porque está muito ruim o ar. Então, vale a pena lubrificar quando tem lente, sim. Então tá. Tá bom. Obrigado. Obrigada, então, doutor. Obrigada. Tá, a outra que tinha pedido? É a Jandira que você falou, né? Isso. Jandira. Jandira, pode abrir seu microfone, Jandira. A Denise já te autorizou. Jandira. Oi? Oi, pode perguntar. Está me ouvindo? Sim. Tá. Doutor? Prazer falar com você, Jandira. O prazer é todo meu. Eu só queria uma pergunta para fazer, eu só queria dar os parabéns ao senhor. Foi muito ótima a sua palestra, nossa, muito instrutiva, muito bom. O senhor é um bom palestrante, nossa, aprendi muito hoje e queria dar os parabéns. E recomendo aos colegas que o senhor é ótimo, é excelente, não tenho queixa. Passo há muitos anos com o senhor e o senhor é um excelente profissional. Obrigado mesmo, Jandira. Um beijo, muito obrigado. Parabéns mesmo. Ok? Agradeço. Um beijo enorme, obrigado. Muito obrigada. Tchau. Denise, mais alguém que ficou? Não. Deixa eu ver. Não. Não, né? Não, agora está tudo certinho. Tá, ok. Então, doutor Fonsati, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez na UNAI, né, em nome de todos os alunos, né, que assistiram essa palestra maravilhosa, e pedir que o senhor, por gentileza, lembre sempre de nós e possa vir aí sempre estar conosco dentro da UNAI. Muito obrigada, doutor Fonsati, foi realmente riquíssima a sua palestra. Eu que agradeço muito a oportunidade. Você sabe que é uma paixão, a oftalmologia é a minha vida, é a minha obrigação com Deus. Então, eu agradeço muito. Eu agradeço todo mundo pela paciência. Procurei ser muito, como sempre sou mesmo, sincero. Às vezes falo até coisas que eu não devia, sobre indústria, essas coisas, mas é a pura verdade, entendeu? Então, eu procuro sempre fazer o melhor possível, porque
a minha conta é com Deus, então sempre fazer o melhor possível, tá bom? Obrigado a todo mundo, obrigado mais uma vez, Juraci, todos vocês, Denise, todo mundo, obrigado, viu? Obrigada, doutor Fonsati. Fica com Deus. Obrigado. Beijo, beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Aos alunos aí, ó, terminou as férias, semana que vem, quero ver todos na janelinha aí, assistindo às aulas, e não esqueçam dessa pesquisa hoje, tá bom? Um beijo para todos. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Se for tem uma... Tá, Denise, pode fechar. Tchau, Jacê, obrigado. Obrigada, doutor Fonsati, um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Acabou, Sibeli. Saiu da sala.